Olá pessoal, boa tarde para todo mundo. Eu sou o professor Cristiano Rodrigues, professor de Direito Penal. A gente hoje começa a nossa caminhada, né, nessa turma extensiva rumo à primeira fase da prova da ordem. Né, a gente vai trabalhar aí com o direito penal, a gente vai ter um percurso muito bacana para a gente poder trabalhar o direito penal. Né? Essa é uma turma extensiva que vai nos dar a possibilidade de desenvolver os temas com mais calma, vai nos dar a possibilidade de trabalhar o conteúdo da forma com que ele tem que ser trabalhado. Quer dizer, direito penal é uma matéria super agradável, uma matéria que você precisa aprender a raciocinar dentro dela e, obviamente, uma matéria que, quanto mais tempo a gente tiver para trabalhar, mais o raciocínio a gente constrói. Né? Eu gosto de dizer que vocês estão na turma certa. Essa é a turma para você passar na prova, né? Essa é a turma, porque é a turma que você vai se preparar adequadamente, com tempo e com calma, né? Quando a gente pega uma turma mais intensiva, uma reta final, a gente faz um esforço danado para abranger o maior número de conteúdo possível para que o aluno consiga atingir um conhecimento da forma mais rápida que der, né? Porque é bem em cima, uma turma menor. Aqui não, aqui a gente pode desenvolver um trabalho bem feito, a gente pode fazer você pensar com calma, a gente tem muito tempo para trabalhar, então a gente vai ter uma boa caminhada para estudar direito penal. Quando a gente fala em direito penal e pensa na prova da OAB, né, e o que vem fazendo hoje a FGV, a gente precisa perceber que, na verdade, tem alguns aspectos que a gente precisa analisar antes mesmo de começar a estudar. Quando se fala de direito penal, obviamente que o mais importante, o centro da matéria para você estudar para a prova da OAB é a parte geral. Né? É nela que você vai encontrar a maioria dos temas que vão aparecer nas provas. É a parte geral que vai te dar a base para responder, inclusive, as questões de parte especial. Né? E, obviamente, na parte geral não tem erro. O que a gente estuda é o que a gente sabe que vai ter que cair de um jeito ou de outro, vai ter que aparecer alguma coisa. Embora a FGV esteja fugindo de fazer padrão, né, a gente está percebendo que os exames, cada vez eles resolvem fazer de uma forma diferente. Eu não sei se eles ainda não acertaram o padrão, né, que eles não acertaram a mão, isso está evidente. Mas se eles não acertaram ainda um padrão, né, ou se eles estão querendo fugir de padrão, para não ter aquela coisa, normalmente cai isso. Eles estão tentando fazer diferente. Né? Se você olhar a nossa última prova aí, né, eles fizeram uma prova completamente fora dos padrões. Eles colocaram uma prova em que você teve praticamente toda a prova voltada para a teoria da pena. Né? Quer dizer, não teve uma questão de teoria do crime, uma! Isso é loucura, né? Não existe uma prova de direito penal que não caia uma questão de teoria do crime que seja. Enquanto nas provas anteriores, eles praticamente não perguntaram nada de teoria da pena e a parte geral era basicamente só teoria do crime. Né? Eles estavam fazendo uma divisão um pouquinho mais equilibrada e botavam assim, né, quando ainda era maior número de questões, agora diminuiu um pouquinho. Eles botavam assim, 4 questões ou 5 de parte geral, aí botava 2 de crime, parte especial e 2 de lei. Normalmente era assim que eles faziam, né? Então agora não, essa última prova fez diferente. Eles colocaram praticamente 4 em 5, né, ou 6, né, porque teve uma questão que era misturada de processo e penal, aquela dos crimes financeiros. Botaram 4 de parte geral, uma de parte especial só, né, e uma de leis extravagantes, que na verdade misturava processo com direito material. Inclusive uma questão que, para quem acompanhou lá o dia D e as dicas, eu falei que ia cair. Na véspera da prova eu falei, estudem a lei 7492, vai cair uma questão sobre ela. E não deu outra, caiu, né? Quer dizer, eu falei, leiam o texto da lei só porque vai ser letra de lei. Eles perguntam letra de lei em relação a isso. E perguntaram. Caiu isso mesmo, né? Uma questão de letra de lei sobre crime financeiro. Mas fugindo do padrão, né? Quer dizer, uma questão de leis extravagantes, uma questão de parte especial, aliás, anulada, a famosa questão do peculato eletrônico, que a gente também no dia do LFG comenta, para quem viu lá no YouTube, né? Eu falei que ia anular essa questão e a gente depois gravou um recurso. E os alunos fizeram um recurso da questão, e eu tenho certeza que foram os alunos do LFG que conseguiram anular, porque foi tanta gente fazendo recurso. Eu montei recurso no YouTube e no Twitter, né? A gente fez um recurso pronto, inteiro, e aí anulou a questão. Quer dizer, a única questão de parte especial foi anulada. Né? Realmente de parte especial, pontualmente só sobre crime, foi anulada. Então, uma prova sem padrão. Mas o que a gente tem que fazer para estudar, para fazer essa prova? Como a gente aqui vai ter tempo, a gente vai trabalhar praticamente todo o conteúdo de direito penal, parte geral, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai sempre linkar os temas de parte geral
com os crimes, alguns crimes em espécie, para que a gente possa trabalhar conjuntamente uma coisa e outra. Obviamente, né, que aqui é mais difícil, em qualquer preparação para a prova de ordem, você escolher crimes para trabalhar. Porque quando a gente escolhe um crime para trabalhar, a gente está numa grande loteria. Isso é mentira, né? Você fala, ó, vamos estudar esse, vamos estudar 8 crimes aqui, em parte especial. Gente, são 170 crimes. Como é que eu vou escolher 8? Ah, escolhe os que caem mais. Ah, beleza. Homicídio, furto, lesão corporal, estupro, extorsão mediante sequestro, receptação. Tá bom. Nenhum desses caiu nas últimas provas. Nenhum desses caiu. Quer dizer, não caiu homicídio, não caiu furto, caiu uma questãozinha de furto ridícula, né? Que não era de furto, misturava o tempo. Quer dizer, então, aí você vai cair o quê? Aí cai infanticídio? Quer dizer, aí cai dano? Então, assim, peculato eu até disse que ia cair. Né? No reta final eu falei, gente, peculato cai muito, estudem peculato. Né? Deu uma lida nas espécies de peculato, caiu peculato. Toda a questão foi anulada, mas caiu. Agora, é muita loteria, e eles estão fugindo de padrão. Então, leis extravagantes é a mesma coisa. Não tem nem no edital definição de lei. Você não tem que ficar louco atrás das leis extravagantes, porque você não vai conseguir estudar todas. Você tem que passar o olho em algumas leis para você ter a noção, como eu orientei. Vocês vão ter que dar uma passada de olho na lei de crimes financeiros. Vão ter que dar uma passada de olho na lei de crimes tributários. É padrão da GV perguntar esse tipo de coisa. Né? E aí a gente vai orientar nesse caminho. Como é que a gente vai estudar? Eu vou indicar para vocês uma bibliografia, né, que vocês vão trabalhar aqui comigo durante o nosso curso de penal. Né? Eu vou fazer, são 3 indicações diferentes. Né? Vou falar para vocês uma indicação de manual, que vai ser a base. Não é que você vai ter que ler o manual inteiro. O manual é como se fosse a sua Bíblia. Ele fica ali para você buscar, né, um socorro naquele ponto que você acha mais importante. Então, você quer aprofundar um tema, leu ali, não entendeu, ficou meio vago uma coisa, vai lá no manual, que é bem especificado, aprofundado, você vai dar aquela lida. O manual vai servir para uma eventual segunda fase, se você resolver fazer em penal. Né? Vai ser útil, bem útil, para você estudar já com um pouco mais de aprofundamento para uma segunda fase. Então, eu vou indicar 3 manuais. Tá? Você pode usar o manual que você trabalhou na sua faculdade, se você tiver já um manual, desde que ele seja atual. Atual, eu falo, até a partir de 2009 você já pode trabalhar. Antes de 2009 eu não aconselho, porque teve muita mudança. Né? Teve alteração na prescrição, teve a alteração nos crimes sexuais, né? O que mudou algumas coisas ligadas à parte geral também. Né? A gente teve algumas modificações em teoria da pena, em execução, então é melhor que você mantenha um manual atualizado. 2009 para frente já dá para trabalhar, tá? E aí você pode usar qualquer autor. Eu vou fazer 3 indicações que são orientações, ok? E é só a sua base. A gente vai ter outras indicações que é o que você vai realmente trabalhar aqui durante o curso, ok? Então, de manual, para você usar de base e acompanhar as aulas e os temas, vamos lá. 3 indicações. Primeiro, Rogério Greco, editora Ímpetus. Rogério Greco, editora Ímpetus. Volume 1, tá? Parte geral, só volume 1. Até porque parte especial eu vou dizer como que você vai ter que estudar. Não adianta querer sair lendo 3, 4 volumes de manual, porque ninguém vai ter tempo para fazer isso e nem tem necessidade. Ok? Então, volume 1. Aí sim você tem que estudar, parte geral toda, volume 1. Tá? Excelente trabalho, linguagem fácil, um autor que aprofunda num grau bom, né? É um trabalho para você estudar para a OAB e também para outros concursos e também para a tua segunda fase. Como referência, é um bom trabalho, ok? Para vocês trabalharem. Depois, segunda indicação, César Roberto Bittencourt, editora Saraiva. César Roberto Bittencourt, editora Saraiva. Também volume 1, tá? Direito Penal, volume 1. Também um excelente trabalho, um autor do Sul, um autor muito conceituado. Tanto o Rogério Greco quanto o César Roberto são autores muito usados pelas bancas dessas organizadoras, como CESP, Carlos Chagas, FGV. Eles trabalham muito com esses 2 autores como referência. Assim como o terceiro que eu vou indicar, que é o Luiz Regis Prado. Ok? Luiz Regis Prado. Editora RT, Revista dos Tribunais. Tá? Também volume 1, curso de Direito Penal volume 1, parte geral está toda ali. Luiz Regis Prado. Também é um livro muito bom, ele traz resumo no final dos capítulos, um autor muito conceituado, também do Sul, adotado nacionalmente, o que é importante hoje, uma prova de OAB,
e provas que são organizadas nacionalmente, né, é que você tenha livros que sejam nacionalizados, ou seja, que não tenha posição muito setorizada, né? A gente tem alguns autores que são muito bons, mas tem umas posiçõezinhas que são mais regionais, de um estado, de uma área, de outra, mais voltado para uma prova de MP, mais voltado para uma prova de defensoria. Então você tem que tentar uma coisa mais equilibrada para uma prova de OAB ou para concursos organizados por essas grandes bancas, né? Claro que aqui em São Paulo o pessoal trabalha com alguns outros autores que também são muito bons e vocês podem usar. Por exemplo, o Fernando Capês é um bom trabalho, da editora Saraiva, né? O Kleber Masson, da editora Método, lá com o Direito Penal Esquematizado, é um bom trabalho também, né? O Guilherme Nucci, o Guilherme de Souza Nucci, também é um bom livro, dá para utilizar numa boa. Então esses autores também são autores para vocês usarem de referência como manual, sem nenhum problema. Se você já tem um deles, pode ficar. Eu indiquei esses três como primeiras opções, né? Não é que eles sejam muito melhores do que os outros, é uma questão de opção mesmo, de maneira de escrever, aí é como você também se adaptar melhor. Pode usar os outros, não tem problema nenhum. Principalmente esses outros três que eu falei, são autores bons para concurso em geral, vocês podem trabalhar. O Capês, o Masson e o Nucci, ok? Tranquilo? Mas os três primeiros acho que são boas opções também para vocês trabalharem. Isso é a tua referência, ok? É o teu manual para você ter de referência, para você poder estudar direito penal e para você ter tudo que você vai precisar. É claro, e aí para você estudar de forma mais concentrada, né, eu vou indicar para vocês algumas coisinhas mais específicas. Primeiro, para ler parte especial, você pode trabalhar com um bom código comentado, ok? Não tem problema nenhum. Qualquer um desses autores, a maioria de todos que eu falei, tem código comentado, tá? Então você escolhe um código comentado de qualquer um desses autores, tá? E trabalha para ler a parte especial. O que é isso? É você pegar os crimes e dar uma lida, passar o olho. Código comentado é o artigo, aí vai comentando, aí vai lá, sujeito ativo, sujeito passivo, tentativa, consumação, aumento de pena, acabou, passou para outra. Não tem muito debate, não tem muita divergência, é aquele cru, né? Uma coisa mais organizadinha, é para você tomar conhecimento do conteúdo daquele crime. E muitas vezes isso vai bastar para você resolver uma questão que seja exclusivamente sobre o crime. As que ligam parte geral ou especial, a gente vai se preparar tecnicamente no manual e com muito conteúdo. As que são de crimes em espécie, um crime falando, como foi peculato, tá? Foi texto de lei. Peculato eletrônico, peculato desvio, peculato apropriação, peculato furto. É artigo, parágrafo, exatamente o texto de lei. Então, você só precisa saber que existe. Você tem que ter noção daquele crime que você normalmente vai acertar a tua questão quando ela for só de parte especial. Ok? Então, basta uma leitura, uma passada de olho, que eu gosto de falar, nos crimes em espécie, para você lembrar que ele existe, a característica principal dele e pronto. Ok? Eu vou indicar para vocês, agora sim, como um estudo mais concentrado, um dos meus livros, eu tenho 3, ok? Um deles, particularmente, vai ajudar muito para essa preparação aqui de uma forma mais concentrada. Chama-se Direito Penal por Meio de Questões. Ok? Anote aí, eu vou falar um pouquinho desse livro para vocês, que vai ajudar muito. Direito Penal por Meio de Questões. A editora é o grupo GEN, G-E-N, tá? N é Grupo Editorial Nacional, então é só GEN, bota GEN, né? Grupo Editorial Nacional, GEN. Editora Método, Método aqui de São Paulo, né? Editora Método. Então, o que é esse livro? Esse livro é o seguinte, é toda a parte geral e os principais crimes em espécie. Então é um livro de conteúdo dogmático, eu vou falar do assunto, resumidamente, só o que é mais importante. Depois eu pego 4, 5 questões de concurso público que caiu aquele tema específico e mostro como aquilo foi perguntado em prova e como você tem que responder a questão. Quer dizer, por que a letra A está certa, por que a letra B está errada, onde é que está o errinho aqui e está ali, e mostro o gabarito da questão, múltipla escolha, tudo múltipla escolha, como você vai ter na sua prova, mostrando como aplicar aquele instituto, que eu já resumi, numa prova, numa pergunta concreta. Todas as questões têm jurisprudência, de STJ e STF principalmente, explicando o porquê do posicionamento da banca na questão. Ok? Então você vai ler o conteúdo material, depois você vai olhar como é que aquilo é perguntado em questão de múltipla escolha e ver a jurisprudência que aponta para o gabarito. Ponto. Ok? Então o livro para você trabalhar de forma mais aplicada. Você lê o conteúdo, dá aquela lembrança do resumo, do que é o mais importante naquele tema, e vê como é que isso pode ser perguntado para você e como você tem que se sair nas alternativas que foram apresentadas para você. Ok?
Esse é um trabalho que dá para você ler fácil, porque tem umas 270, 260 páginas, já contando com as questões, já contando com a jurisprudência. Então é um livro que você lê rápido e você bota a tua cabeça toda no lugar em relação a direito penal, geral e especial. Claro que não tem todos os crimes, é impossível, como eu falei para vocês, não adianta, né? Mas tem aqueles que costumam ser mais perguntados em provas em geral de concurso, tá? Vocês aí das unidades, principalmente quem não está em São Paulo, também é pessoal de São Paulo, mas quem não está em São Paulo, entra no site, mais fácil, até para você conhecer o livro e para você poder comprar também direto, né? Entra no site www.grupogen. Grupogen. Entra para mim aí nesse site, para depois eu jogar na tela, pessoal. Grupogen.com.br. Tá? Grupo Gen, G-E-N de nariz, né? Grupogen.com.br. Lá dentro você vai clicar, isso, Grupo Gen. Lá dentro você vai clicar no ícone da editora Método, onde vão estar minhas obras, tá? Então você vai clicar no ícone da editora Método. Bota lá, clica na Método ali em cima, por favor, pessoal. Já viu ali? Na barra Método. Isso. E aí coloca meu nome aí, Cristiano Rodrigues. Aí você vai encontrar lá Cristiano Rodrigues. Isso. Isso. Estão aí os 3 livros. É esse primeiro. Clica nesse primeiro pra gente, por favor. Tá aí o Direito Penal por meio de questões, tá? E aí você tem o resumo do livro, tem o que ele apresenta, você vai poder conhecer o trabalho. E aí você, se querendo, você pode comprar direto pelo site da editora, que é mais fácil. Ok? Tranquilo? Acho que vai ajudar bastante. E detalhe, muito em breve, antes da prova de vocês, a vantagem de uma turma extensiva, que a gente tem tempo para se preparar, né? Tá saindo a nova coleção de livros organizada pelo LFG, voltada para a prova da OAB. Enquanto a gente vai estudando aqui com o manual de referência e com o meu livro, esse livro de questões, que é a parte geral especial e questões, daqui a pouco vai sair a coleção nova do LFG para a OAB. Eu já fiz o livro de penal, a gente está só terminando de formatar, ele deve sair daqui a um mês no máximo, talvez um pouco antes, já esteja o livro pronto para vocês. E aí sim, é um resumo de conteúdo voltado para a OAB. Tudo que tem de mais importante que você precisa saber, resumidinho, objetivo, vai ter parte geral, vai ter parte especial. E aí, assim que o livro estiver pronto, eu trago, indico para vocês e esse vai ser o teu trabalho de referência para você fazer a tua prova, de primeira e depois de segunda fase. Eu já fiz um trabalho que também vai servir para o estudo de segunda fase. Mas ainda assim, bem resumido, sem nota de rodapé, direto, mais simples, para você ler todo o direito penal, e num tamanho que você vai conseguir, eu não sei ainda quantas páginas vai ficar, porque está diagramando, mas num tamanho que dá para você fazer tranquilidade, muito menor do que o manual, muito mais direto do que o manual, para você se preparar. Em breve, está saindo a coleção nova, não só de penal, como de todas as matérias, né? Então está muito bacana, por isso eu não vou indicar para vocês nenhum resumo ainda, até porque os resumos são muito perigosos, porque tem muito resumo mal feito por aí, muito resumo que traz coisa errada por aí, né? Então, por isso, vamos aguardar, porque está saindo fresquinho, tudo novo, tudo atualizado, com os professores que vão dar aula para vocês, e eu fiz a parte de Direito Penal, então aí eu indico para vocês esse trabalho que vai sair coordenado pelo Luiz Flávio, coordenado pelo LFG, um trabalho bem bacana, que está vindo aí já já, ok? Tranquilo? Bom, deixa eu passar os meus contatos, porque a gente vai ter um outro tipo de trabalho junto aqui. Eu vou passar para vocês primeiro o e-mail, que é o mais simples, né? direitocriminal@terra.com.br. direitocriminal@terra.com.br. Joga na tela para mim, por favor. Bota, por favor, o direito criminal. Aí. direitocriminal@terra.com.br. Com o e-mail, você vai me encontrar no Facebook, que é onde a gente vai ter um contato bem imediato. Para qualquer pergunta, dúvida, comentário, o que você quiser falar comigo, entra no Facebook, você vai achar como Cristiano Rodrigues, mas é mais fácil procurar pelo e-mail, porque tem 200 Cristiano Rodrigues no Facebook. Então você bota pelo e-mail, você vai encontrar direto a minha página lá, adiciona e a gente vai estar junto também. No Face eu faço sempre dúvidas, o pessoal manda pergunta, a gente está interagindo muito ali pelo Facebook também. Agora, o mais importante é o Twitter, ok? O Twitter vai funcionar da seguinte forma, bota o meu Twitter aí, o @prof.c.rodrigues. Olha só, @prof, underline, falta um underline, @prof, underline, C. Rodrigues, ok? Pessoal das unidades, está aí na tela, anota aí, ó, @prof, que C. Rodrigues, tá?
Por que é tão importante? Quem não tem, faça. Né? Eu também tinha resistência, também demorei para entrar. Quem não tem ainda, faça. É simples, é fácil. Por quê? Com isso, a gente vai ter um contato direto. Eu tenho feito revisões semanais pelo Twitter, pelo menos uma vez por semana, normalmente no final de semana, para todo mundo poder participar numa boa, num horário aprazível, né, que não seja nem na tua hora de lazer da noite, nem na tua hora do sono de manhã, né, num horário que dê para todo mundo acompanhar. Né, eu faço revisões no Twitter. Fiz uma agora, sábado passado, de 2 horas sobre teoria do erro. Eu falei tudo sobre teoria do erro em 2 horas no Twitter. Tirei dúvida pra caramba, tinha mais de 300 pessoas comigo lá online ao mesmo tempo. Né? Eu estava no aeroporto, voltando de BH, que eu tinha ido dar aula lá em BH, no curso Pretório. Né? E aí do Pretório eu estava vindo para o Rio para vir para cá. Então no aeroporto, em Confins, eu fiquei de 6 às 8, fiz uma mega revisão de erro. Todo mundo acompanhou, respondeu, fez pergunta, e eu faço toda semana isso. Como a turma de vocês é extensiva, vocês vão poder acompanhar a revisão agora até o final da turma, 6 meses praticamente de revisão. O que significa as revisões que eu faço para a turma de segunda fase, foi essa que eu fiz agora, de penal, né, minha turma de segunda fase. Fiz uma revisão para o MP de São Paulo, também na véspera da prova do MP de São Paulo. Fiz já uma outra revisão para a galera que estava no reta, no finalzinho, né, logo depois da primeira fase. Então, o que acontece, gente? Vocês vão acompanhar muitas. É praticamente um curso inteiro que vocês vão ter se vocês acompanharem essas revisões no Twitter, além da aula. Vão ter muitas, cada aula sobre um tema. Né? Então acompanhe, vocês fazem pergunta e detalhe, diariamente eu estou no Twitter, respondendo dúvida. Ou seja, você passa a ter um professor particular. Está estudando o tema, não entendeu? Pega o celular ou pega o computador, professor, isso aqui não entendi, pum. Daqui a meia hora, entrei, respondi, você já tem tua resposta. Às vezes na hora, se eu estou ali, já te respondo. Ou seja, a gente vai estar caminhando junto o tempo todo. Penal, você não vai ficar 1 minuto sem estudar penal se você quiser. Dúvida o tempo todo aí no Twitter. Acompanhe, porque tem as revisões e tem diariamente. Eu estou com vocês em todo lugar, em qualquer momento. Certo? Tem um outro Twitter, que são dos meus alunos. Eu tenho um grupo de alunos que fez um Twitter. Eles se estudam bastante penal, um grupo de estudos, né, em que eles fazem revisões diárias sobre a matéria que estão estudando com os outros colegas. Então vocês interagem entre si. Eles me ajudam bastante nisso. Então eles fazem revisões diárias, eles estão afiados, estão estudando a beça, então eles pegam conteúdo de matéria, estudam um tema e passam aquele conteúdo principal via Twitter para todo mundo. E aí vocês interagem com eles, eles tiram dúvida. Você, pô, dá para vocês falarem do assunto tal? Aí eles vão, estudam aquele assunto e falam do assunto. Eu acompanho o que eles estão fazendo, então eu sei que o trabalho está bem feito. Por exemplo, no dia da minha revisão sobre erro, eu fiz a revisão de erro, depois da revisão de erro, eles entraram e passaram a fazer 2 horas praticamente tirando dúvida sobre tudo que eu tinha falado, né, com todo mundo. Então, adicionem também e acompanhem, porque é um trabalho bem bacana e vocês todos fazem parte de uma grande comunidade que está estudando direito penal, além, claro, das outras matérias, ok? Então, o Twitter deles ali, ó, @EliteDPDoCris, ok? EliteDPDoCris. É um grupo de alunos que estudam, passam o conteúdo e vocês estudam juntos. É um estudo em conjunto. Na verdade, é uma espécie de monitoria via Twitter, né? Eles estão ali estudando os temas, assistindo as revisões, eles pegam o conteúdo e depois debatem entre si, com vocês. É bem bacana esse trabalho também. Certo? Então, mais uma forma da gente poder estar junto. O meu é o @prof_C.Rodrigues. Estou o tempo todo com vocês aí. Beleza? Gente, vamos começar a trabalhar hoje com princípios. É o nosso primeiro tema. Antes de a gente começar, um último aviso. A gente tem uma boa caminhada aqui. A gente tem a chance de se preparar de verdade para a prova da OAB. Então, o projeto da equipe de penal, fundamentalmente, eu, o professor Nestor Távora em processo, o professor Flávio Cardoso, o professor Fábio Roque, a equipe de penal, que está uma equipe nova, renovada, a gente fez uma proposta, a gente fechou um pacto. Vocês que vão fazer, principalmente a turma extensiva, se vocês comprarem o projeto, se vocês acompanharem as aulas, se vocês comprarem os livros e lerem a matéria que a gente indicar, e acompanharem o Twitter, que vai estar o tempo todo com vocês em dúvidas e revisões, eu garanto, isso é palavra, em direito penal material, eu garanto que você vai acertar 80% da prova de penal da OAB. 80% significa em 5, 4. Por que eu estou falando isso? Você pode acertar até as 5, e é o que eu quero. Mas é como a gente tem sempre que ponderar uma loucura da FGV, ela pode botar uma questão idiota
louca que ninguém espera, sobre uma lei maluca, com um tema que ninguém imaginou que fosse cair, a gente sempre pode esperar uma loucura dessa. É sempre uma, né? Não vai fazer uma prova inteira assim. Eu estou contando com o imponderável. Mas eu garanto que o que for normal, se você passar esses 6 meses aqui com a gente, comigo e com o pessoal de processo que vai trabalhar, a gente vai trabalhar junto. Em penal e processo, você vai matar 80%. A meta é que de 10 questões, ou 12, entre penal e processo são 12, você acerte entre 8 e 10 questões. No mínimo. Você vai ter margem para errar uma em processo e uma em penal, que eu estou contando que é a loucura que sempre vem uma estupidez na prova. Ok? Se não vier estupidez, a meta é acertar tudo. Eu não estou brincando, eu estou falando sério. Se você comprar o projeto, você vai acertar todas as questões de direito penal da prova. Eu garanto. Pode me cobrar depois. Agora, cobre de você mesmo também. Leia-se, cobre de você. Estuda, acompanha, corre no Twitter, faz a revisão, tira dúvida, manda pergunta para mim, porque a gente vai caminhar junto e você vai acertar toda a prova de penal. Não é promessa boba, não. Eu garanto, a gente vai estudar todo o direito penal aqui. Claro que tem sempre aquele imponderável, né? E veja, se você matar essa quantidade de questão em penal e processo porque você comprou o projeto, tem outras matérias que você tem boa chance de fazer isso de cara, por exemplo, ética. Se você estudar ética, você faz uma tremenda prova, porque não tem muito problema, muita dificuldade. Você tem que estar com aquela matéria enxuta na cabeça. E ética tem um monte de pergunta, né? É um número enorme de questões de ética, de estatuto da ordem, etc. Então, se você fizer essa meta de penal, que foi o pacto que a gente fechou com os alunos, eu estou fechando com todas as turmas isso, é 80% no mínimo que vocês vão acertar em penal e processo penal. Com mais ética, você já tem mais de metade da prova. Mais de metade que você tem que acertar. Está resolvido. E o resto, ó, é mole. Eu tenho certeza que os outros professores também vão fazer algo muito semelhante. Então, numa turma extensiva, a grande chance que vocês têm de passar de cara. Fazendo essa turma, vocês vão passar. Nesse projeto que eu estabeleci com o pessoal de penal, é isso que vai acontecer. Penal, vocês vão acertar 80%. No mínimo. Vamos comprar o projeto. Ok? Vamos andar junto, eu vou estar todo dia com vocês no Twitter, no Facebook, tirando dúvida. Não deixa ficar dúvida, não tem uma coisa que você não possa tirar dúvida. É só falar comigo. E claro, com o Nestor, e claro, com o Flávio, que vamos estar todo mundo junto. Fechado? Vamos comprar o projeto, porque eu quero, no final da turma, receber o feedback. Eu acertei 80%, como você disse hoje, nossa primeira aula. Ok? Beleza? Vamos começar a trabalhar. Princípios fundamentais de direito penal. Princípios. Gente, para estudar princípios é um tema que você vai usar em tudo que é tipo de questão. Não só questão específica, mas vai te ajudar em um monte de questões também de parte especial. E a gente vai trabalhar com os principais princípios aqui fundamentais, né, aqueles que são os mais importantes, né, começando com o primeiro e mais importante de todos, que é o princípio da legalidade, princípio da reserva legal. Coloque aí, primeiro princípio fundamental. Legalidade ou reserva legal, artigo 1º do Código Penal, veja, tão fundamental que está no artigo 1º. 1º do Código Penal. E artigo 5º, inciso 39 da Constituição Federal. Ok? 1º do CP e 5º, 39 da Constituição Federal. Bacana? Ó, para a gente também estabelecer uma dinâmica de aula, não se desespere em anotar tudo que eu vou falar. Eu vou explicar o assunto, vou mostrar o problema, citar o exemplo, falar como vai cair na prova, depois eu paro e falo, anota aí. Eu vou resumir o que tem mais importante e vou ditar para você. Então você não vai perder nada. O que tem que estar no caderno eu vou ditar. O resto é um detalhe ou outro que você acrescenta. Não se preocupe em anotar tudo que eu estiver falando, porque sempre eu vou ditar o centro e o mais importante de tudo. Ok? Para ficar organizadinho o caderno. Outra coisa, a monitora está anotando tudo. Então significa que, como eu vou ditar, tudo que eu ditar vai estar anotado por ela. Fora o que ela anota por conta própria. Depois esse material vai ser arrumado, formatado e vai ficar na área do aluno para você. Então você vai ter acesso a um material digitado, bonitinho, organizado, sem faltar nada. E como eu dito tudo, quer dizer, não é só ela perder, ela não vai perder nada. Eu vou ditar, ela vai pegar tudo. Então não se preocupa. Ah, ficou meio bagunçado aqui, deu uma voada, não peguei e agora? Vai estar lá, na área do aluno, você as unidades, vai estar na área do aluno. Amanhã, depois da manhã, dois dias, tá lá, a material anotado. Ok? Como eu dito, os conceitos principais, vai estar uma apostila pronta para você na área do aluno no final do nosso curso. Legal? Tranquilo, ninguém vai perder nada. Certo?
O que diz o princípio da legalidade e da reserva legal? Na lei vai estar assim: não há crime sem lei anterior que o defina e nem pena sem prévia cominação legal. Para botar no caderno, começa só a primeira parte que é importante. Não há crime sem lei anterior que o defina. Coloquem aí. Não há crime sem lei anterior que o defina. Essa é a nossa base. Não há crime sem lei anterior que o defina. Ok? Não há crime sem lei anterior que o defina. O que significa isso? Ora, deixa eu olhar para o que está sendo dito e perceber o seguinte. Para ter crime, primeiro você tem que ter uma lei. A ideia é essa. Para incriminar um fato, tem que ter uma lei que venha antes, dizendo, olha, esses fatos são considerados como crime. Ponto. Ou seja, primeiro a lei e depois o crime. A lei vem antes e o que vier depois dela pode ser considerado como crime. No fundo, o que a gente está dizendo? Se primeiro tem que ter lei para depois o fato ser crime, é sinal de que uma lei que crie ou venha para incriminar alguma coisa só pode ser aplicada ao que vier depois. Por isso não pode ser aplicado ao que já passou. Em outras palavras, uma lei que venha para incriminar não pode atingir fatos que já tenham ocorrido. Leia-se, você está aqui criando a primeira função que a legalidade vai desempenhar. Se primeiro tem que ter lei para depois você ter o crime, você não pode alcançar com essa lei o que já aconteceu. Ou seja, você está proibindo a retroatividade de uma lei penal incriminadora. Primeiro lei, depois crime. Então você proíbe que a lei alcance o que já passou. Ela tem que vir primeiro. Então essa é a primeira função que a legalidade vai desempenhar. Coloque aí, funções. Primeira delas. Primeira função. Proibir a retroatividade de uma lei penal incriminadora. Proibir a retroatividade de uma lei penal incriminadora. Certo? Primeiro lei, depois crime, então a lei não alcança o que já passou. Ela tem que vir primeiro, ela só alcança o que vier depois dela. Tranquilo? Se eu estou dizendo que a grande função da legalidade é proibir que a lei alcance o que já passou, proibir que a lei penal incriminadora retroaja, nós estamos falando de um princípio muito conhecido de vocês aqui, né? O famoso princípio da irretroatividade. Bota entre parênteses aí, porque é aqui que ele nasce. Princípio da irretroatividade. Legal? Muito bom. O princípio da irretroatividade está dizendo exatamente o que a legalidade quer. Que a lei penal incriminadora não alcança o que já passou. Ela não retroage para incriminar o que já aconteceu. Ela tem que ser prévia, ela tem que existir primeiro, então ela só vale para o que vier depois dela. Agora a gente vai usar uma regrinha de hermenêutica que a gente aprende lá na faculdade. Tem uma regrinha de hermenêutica, quer dizer, de interpretação das leis, que diz assim, tudo aquilo que a lei não proíbe considera-se permitido. Então vejam que o legislador disse, não há crime sem lei. Ele falou alguma coisa sobre direitos ou benefícios? Se ele quisesse, ele não tinha que ter dito assim, não há crime, direitos ou benefícios sem lei anterior que os defina. Ele disse isso? Não. Ele disse, não há crime. Ele não falou nada sobre direito e benefício. Então, para dar um direito e para dar um benefício, a lei tem que ser anterior? Precisa dela ser prévia? Não. Eu posso criar um direito, criar um benefício através de uma lei, e isso ser aplicado, claro, ao que acontecer depois, mas também alcançar o que já passou, não pode? A legalidade não restringiu. Ela disse, não tem crime sem que a lei exista primeiro. Mas direito e benefício, eu posso vir depois, concedo com a lei, e isso vale. Sem problema nenhum, porque já passou. Não está proibido, então pode. Leia-se, contrário senso, quando você proíbe a retroatividade da lei incriminadora, você não proíbe a retroatividade da lei penal mais benéfica. E esse é o segundo princípio que nasce dentro da mesma função. Podem botar entre parênteses, embaixo ou ao lado desse princípio da irretroatividade, princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica. É um princípio que nasce dentro dessa mesma função. Retroatividade
da lei penal mais benéfica. Bacana? Vejam, é só uma interpretação dessa função que foi dada. Do lado dos dois princípios, irretroatividade e retroatividade benéfica, coloquem artigo 2º do Código Penal. Ok? Além, obviamente, de aparecer, né, no artigo 1º como tradução da própria legalidade, você vai encontrar ele também no artigo 2º do Código Penal de forma mais expressa, mais clara, mais específica. Ok? Ou seja, a lei penal para incriminar é irretroativa, a lei penal para beneficiar retroage. Tranquilo? Ok? Com base nesses dois princípios, e aí fiquem atentos, porque às vezes as bancas de concurso falam em princípio da anterioridade penal, ou anterioridade da lei penal. É a mesma coisa do que a irretroatividade, né? A lei penal que incrimina tem que ser anterior aos fatos. Pode até botar uma setinha lá na irretroatividade e botar assim, anterioridade, é a mesma coisa, né? Quando é para incriminar, a lei tem que ser anterior aos fatos. Por isso é que ela é irretroativa. Beleza? Tranquilo. É só um sinônimo. Anterioridade junto ali da irretroatividade. Tá? Bom, agora que a gente viu isso, a gente tem que falar de um instituto que se relaciona diretamente com esses dois princípios que a gente acabou de lembrar. Um instituto que é muito perguntado em prova. Um instituto que prova de OAB sempre questiona, né, e que tem toda a ligação com o que a gente acabou de falar. Estou falando da famosa abolitio criminis, que vai entrar aqui, junto da mesma função, junto dos dois princípios, como um instituto que a gente tem que analisar. Abolitio, com T, fala-se abolício, mas escreve abolitio, com T, criminis, ok? Abolitio criminis. Ao lado podem botar também o artigo 2º, parágrafo único do Código Penal. Artigo 2º, parágrafo único do CP. Ok? O que é a abolitio criminis? O que o nome está nos dizendo? Abolir o crime. Né? Dá para pedir para aumentar um pouquinho o ar aqui da sala? Está muito calor aqui dentro. Pode ser? Dá para botar mais fresquinho aqui? Está muito mais frio? Está muito quente. Valeu. Então, né? Tá calor, né? Eu que estou aqui nessa luz estou com calor, mas você deve estar, né? Tá quente, né? Tá... Vocês não estão com calor aí, não? Putz, eu tô, cara. Tô com bastante. Bom, daqui a pouco eu vou tirar o paletó, mas tá bom. Mas só dar uma refrescada primeiro. Então, o que acontece é que, quando a gente fala de abolitio criminis, estamos falando de abolir o crime. Né? Estamos falando de uma lei que venha para abolir o crime. Né? No final das contas é isso. Então a definição formal de abolitio criminis é meio parecido com essa mesmo. Né? Você vai ter uma lei nova que deixa de considerar como crime um fato anterior. Certo? Vamos definir? Coloque aí, abolitio criminis. Quando uma lei nova deixa de considerar como crime algo que antes era assim tratado. Uma lei nova deixa de considerar como crime algo que antes era assim tratado. Ok? Bom, bem claro, né? Ela está abolindo o crime. Está tirando o crime do ordenamento jurídico. Né? Então, é uma lei que vem para abolir o crime. Falar, poxa, professor, por que você colocou isso aqui? Bom, que quando a gente fala numa lei penal benéfica, a gente pode imaginar o quê? Uma lei que venha para diminuir a pena, uma lei que venha para dar um regime menos rigoroso de cumprimento de pena, uma lei que venha para te dar algum tipo de benefício, né, te diminuir algum tipo de sanção. Ok, mas dá para ser melhor do que dizer não é mais crime? Essa é a lei mais benéfica que existe, né? Sim, o que tem de mais benéfico, olha, isso não é mais crime. Pode fazer, está liberado, não é mais crime. Essa é a grande lei penal benéfica. É a mais benéfica de todas, aquela que deixa de tratar como crime um fato, fala não é mais crime. Ok? E por isso, a gente já começa a enxergar, e aí fica mais fácil, quais são as consequências da abolitio criminis. Qual é a consequência mais óbvia, já que essa é a lei mais benéfica que existe, de você tirar um crime do ordenamento jurídico? Qual a consequência mais óbvia? Se é mais benéfica, tem que fazer o quê, gente?
Retroagir, claro. Né? E aí ela vai retroagir afastando todos os efeitos penais. Todos. Ok? E se sobrepondo até ao trânsito em julgado condenatório. Quer dizer, se está tendo inquérito, o inquérito é arquivado. Se está tendo processo, o processo é extinto. Se já tem pena, tem trânsito em julgado e o cara foi condenado, o que você vai ter? Que soltar o cara. Acabou, extinguiu a pena, não tem mais. Ok? Então, essa é a ideia. Você tem uma retroatividade plena que vai alcançar todos os efeitos penais. E quando eu falo todos, são os efeitos primários, a pena, e os efeitos secundários. Por exemplo, maus antecedentes, reincidência, vai estar tudo afastado. Famosa ficha limpa. Zera a conta, não sobra nada. O cara está liberado, é como se ele não tivesse feito aquilo. Ok? Ou seja, apaga tudo. Joia? Essa é a primeira consequência da abolição. Vamos colocar aí? Então coloque aí, consequências. Primeira consequência. Retroage. Retroage. Afastando todos os efeitos penais. Todos os efeitos penais. Condenatórios. Entre parênteses, primários, todos os efeitos penais condenatórios, entre parênteses, primários, e podem botar do lado, pena, é o grande efeito penal primário, a pena, e secundários. Pode botar entre parênteses, principalmente os antecedentes. Ok? E secundários do lado antecedente. Tranquilo? Leia-se, zera a conta, ficha limpa, como se o fato não tivesse existido. Ok? Se está preso, tem que ser solto. Está em processo, tem que extinguir. Está em inquérito, tem que arquivar. Acabou, zerou a conta. Isso é o abolício. Agora, o abolício tem mais uma característica, e essa que costuma aparecer em questãozinha de prova para vocês. Né? Vocês têm que ficar bem atentos, porque o abolício criminis afasta, sim, todos os efeitos penais da prática do fato, mas só os efeitos penais. Abolício criminis não gera qualquer efeito de natureza cível. Ou seja, no plano cível, o fato continua normal, produzindo seus efeitos, por exemplo, indenização por dano, dano moral, dano material, seja o que for. Ok? Então coloque aí, segunda consequência. Não produz qualquer efeito cível. Não produz qualquer efeito cível. Permanecendo o dever de reparar o dano, indenizar, etc. Permanecendo o dever de reparar o dano, indenizar, etc. Ok? Tranquilo? Vejam, é importantíssimo, isso às vezes aparece em questão concreta para vocês, né, e vocês têm que ficar atentos. Porque pode acontecer aquela questãozinha com data conhecida, né, que fulano praticou um fato na data tal, veio uma lei abolindo aquele crime numa outra data tal, né, e numa outra data tal volta a cometer crime. Neste caso, haverá, aí vem 2 pontos, letra A. O fulano será, letra A, reincidente. Letra B, com maus antecedentes. Letra C, réu primário. E aí? Se teve um abolício, ele praticando um novo crime, ele é o quê? Primário. Certo? Vai ter data. Pratica o crime na data tal, transita em julgado na data tal, vem uma lei nova abolindo o crime na data tal, comete um novo crime na data tal. Ele tem maus antecedentes? Não. Ele tem reincidência? Não. Ele é réu primário. Efeito de abolício criminis. Ok? Mas, vejam, também tem que ficar atento, porque a obrigação de reparar o dano, de indenizar, permanece normalmente. Bacana? Então isso pode ser perguntado assim, numa questão concreta de datas, aqueles probleminhas que a gente sabe que a FGV adora. Né? Agora, detalhe importante.
Quando a gente fala, né, dos efeitos de uma abolição crimes, quando a gente fala que ela tem a retroatividade, quando a gente fala, né, que a abolição tem essa cara toda, a gente tem que lembrar que isso está na moda de ser perguntado, porque a gente teve uma larga abolição crimes no nosso código há algum tempinho atrás. Depois agora, de novo, com a lei de crimes sexuais, algumas abolição crimes aconteceram de forma variada, né, alguns comportamentos foram retirados do texto de lei, outros foram colocados. Crimes sexuais é um tema muito importante, está na moda, né? A gente está esperando que isso caia na prova. Já devia ter caído uma questão específica sobre crimes sexuais, ainda não caiu, a 12.015. E a gente tem nessa lei também alguma coisinha ligada à abolição. Mas a grande abolição crimes que a gente teve recentemente, não é de agora, mas é bem próxima, aconteceu em 2005. Né? Uma lei que veio para retirar alguns crimes do ordenamento, né? E que acabou gerando muitas perguntas sobre isso em provas em geral. Né? E eu gosto de dizer que essa lei, né, que veio abolir, ninguém precisa saber o número da lei, porque ela já está integrada no Código Penal, essa lei acabou com todos os crimes românticos do direito penal. Pois é, acabaram com o romantismo no direito penal, e é assim que vocês vão lembrar quais os crimes que foram abolidos. Crimes românticos. Que crimes são esses? Bom, o primeiro deles é o adultério, né? Adultério é um crime romântico. Ou não é? Era um crime romântico, não é mais crime, né? Ou não é? Claro que é. Adultério é no romance, né? No romance que você faz adultério. Quer dizer, não é romântico para quem sofre, né? O cônjuge enganado, o vulgo corno, esse não acha nada romântico. Nada romântico, nem um pouco. Mas o adultério é engraçado, né? O que é adultério? É a relação extraconjugal da pessoa casada. Claro que é romântico. No adultério rola o vinhozinho, né? Rola aquela musiquinha, quartinho de motel bacana. Casamento não, né? Casamento é aquela água na mesa, mulher reclamando, o marido fazendo besteira, mas na hora do adultério é todo mundo feliz, né? Romântico, né? Ruim para quem sofre, bom para quem faz, né? Sabe lá, né? Pô, acabou, pode, direito penal não mexe mais com isso. Está liberado o adultério no direito penal. No direito penal, não esqueçam que isso não mexe com o direito civil. Tem efeito civil? Tem, ué. É causa para divórcio, para separação. O STJ já definiu, inclusive, que cabe dano moral no adultério. Dano material, cabe. Claro que cabe, né? Mas o 240 foi embora. Primeiro crime romântico que acabou. Logo depois, outro crime romântico foi também abolido, a sedução. 217. Sedução. Não é mais crime sedução. Ah, era crime? Era. Como é que é a sedução? Era o cara que convencia a moça a ter ato sexual através de promessa de casamento. Não é romântico? Oh, eu vou casar com você. Para que esperar tanto? Vamos começando a esquentar. Né? Vamos ver como é que é. Vai ser tão bom quando a gente for casado. Aí a moça vai no dia seguinte, não liga, não aparece, some, o casamento marcado já não está mais marcado. Né? Crime, sedução. Né? Não tem mais. Acho que não precisa mais, né? Prometer que vai casar, fica até esquisito. Não, eu vou pra cama, mas eu vou casar com você. Você tá maluco, rapaz? Casar o quê? Lá eu quero casar com você, tá doido? Para de... Né? O contrário, né? Pô, para de encher meu saco. Hoje em dia é o contrário, né? Quando você quer dar uma de romântico, eu olhar pra tua cara e falar, porra, que romântico que é? Que negócio de ficar andando de mão dada, nada. O mundo mudou, né? Então, acabou a sedução. Não tem mais sedução em direito penal. Quer dizer, tem muita sedução em direito penal, mas não é mais crime, né? Direito penal é uma matéria sedutora, mas não é mais crime. Agora, além disso, quer ver o mais romântico de todos? É para vocês gravarem. O mais romântico de todos que foi abolido? Rapto consensual. Artigo 220, não é mais crime. O que era o rapto consensual? Era raptar a pessoa, a vítima, que tivesse entre 14 e 21 anos, mudou para 14 e 18, com a mudança do Código Civil, com o fim de ter ato libidinoso, fazer safadeza, mas com o consentimento da vítima. A moça queria ir fazer bobagem com o namorado. O pai não deixava. Aí, um dia ele joga pedrinha na janela, ela pula a janela e vai com ele, consensualmente, porque ele está raptando com o fim de ato libidinoso. Né? Então, isso é um crime super romântico, fugir de casa, né, para namorar. Olha que coisa maravilhosa. O rapto consensual era isso. O rapto sem consentimento, que era levar com o fim libidinoso, mas sem o consentimento da vítima, esse deixou de existir também como rapto, mas migrou para o sequestro. É uma subespécie de sequestro do 148 do Código Penal. Mas o rapto consensual acabou. Não é mais crime. Ok? Pra vocês guardarem, são todos crimes de romance, né? Adultério,
sedução, e o rapto, que é fim libidinoso consentido, você leva para praticar o ato sexual com o consentimento de quem está indo. Ok? Tranquilo? Então, com essa abolição, muita coisa acabou gerando questão de prova. Bacana? É o exemplo mais forte de lei penal benéfica retroativa. Só não afeta consequências e efeitos da esfera civil, que são todos mantidos. Legal? Isso é, talvez seja o mais importante instituto ligado à retroatividade benéfica, principalmente ela. Né? Agora a gente vai ver que a legalidade não tem só essa função. Tem outra. Na verdade, tem outras. Porque se você olhar para o princípio da legalidade, você vai encontrar assim: não há crime sem lei anterior. A gente estava preocupado até agora com a palavra anterior, né? A lei prévia e tal, retroagir, tá, tranquilo. Mas se você for ler com cuidado, você vai ver assim: não há crime sem lei. Não há crime sem lei. O que se quer quando fala não há crime sem lei? Bom, claro, a gente sabe que lei penal é só lei federal, artigo 22, né, compete à União legislar sobre matéria federal. Tudo bem. Agora, 22 da Constituição. Agora, isso não é a nossa preocupação maior. Nossa preocupação é saber o que a legalidade queria quando disse assim: não há crime sem lei. Bom, não há crime sem lei quer dizer assim: olha, ou está na lei ou não é crime. Ou está previsto no texto de lei ou não é crime. Quer dizer, não há crime se não está na lei. Ponto. Ou está lá, ou você não pode considerar como crime. É isso que está sendo dito aqui. E aí vocês vão lembrar que lá na época da faculdade, quando a gente começa a estudar até o direito civil, tem uns institutos chamados fatores de integração da norma, que aparecem na lei de introdução ao Código Civil, que dizem assim: olha, quando você tem uma norma, às vezes ela não é exata e precisa naquilo que aconteceu. Não é exatamente o que aconteceu. Você pode usar os fatores de integração da norma para integrar essa norma ao fato e esse fato à norma. Tem um fato semelhante, tem um fato que é muito próximo. Você pega a lei e aplica o fato porque eles são equivalentes e dá para você integrar aquele fato àquela norma. Quais são os fatores de integração à norma? O mais famoso, a analogia, depois os costumes e os princípios gerais de direito. Legal. A pergunta é: e em direito penal pode fazer isso? O que diz a legalidade? Não há crime sem lei. Ou está na lei ou não é crime. Então, você não pode usar esses fatores para incriminar. Eu não posso incriminar por analogia. Analogia é você pegar a lei e aplicar um fato parecido, semelhante, análogo. Né? Não pode. Você não pode pegar e incriminar um fato porque é um princípio ou por conta de um costume. Não há crime sem lei. Leia-se, você cria uma segunda função para o princípio da legalidade aqui, que é exatamente proibir que você tenha incriminações com base nesses fatores de integração: analogia, costumes ou princípios gerais de direito. Ok? Então vamos botar aí? Segunda função da legalidade. Proibir o uso. Proibir o uso de analogia, princípios gerais de direito, princípios gerais de direito ou costumes para incriminar. Proibir o uso de analogia, princípios gerais de direito ou costumes para incriminar. Legal? Então vejam só, não pode, não há crime sem lei. Ponto. Tá claro, não tá? Por isso é que vocês aqui têm uma frase que lá na faculdade vocês decoram, porque escutam e decoram, não sabem por que ela aparece, mas ela aparece por essa razão. Se eu estou dizendo que não há crime sem que esteja na lei, é sinal que eu não posso incriminar nada que não esteja lá. Então eu não posso usar principalmente da tal da analogia para falar: ah, mas parece com aquilo que eu previ na lei, então, pô, vamos tratar como crime. Não pode. Não há crime se não tiver na lei. Mas aí, essa frase que eu vou falar para vocês, nasce da mesma razão que a gente falou há pouco, aquela regrinha de hermenêutica, que diz assim: olha, tudo aquilo que a lei não proíbe considera-se permitido. O legislador falou alguma coisa sobre direito e benefício? Ele disse: não há crime, direitos ou benefícios sem lei? Ele disse: não há
crime. Então eu posso ter um direito, um benefício, que não esteja exatamente previsto na lei, mas se for semelhante, se for parecido àquele caso concreto, eu posso dar o direito e benefício? Não restringiu, não tem os fatores de integração? Eu não posso dar um direito, um benefício através de um princípio, por exemplo, um princípio da insignificância, que não tem previsão em lei nenhuma? Eu não posso dar, por exemplo, um direito, um benefício através de uma razoabilidade, um princípio da razoabilidade, da proporcionalidade. Eu não posso fazer isso? Direito e benefício, agora eu posso incriminar? Não há crime sem lei. Então o que vai se dizer é o seguinte, olha, essa proibição é para crime. Logo, o mais importante dos fatores vai criar essa regrinha que vocês escutam muito. Lembram? Eu vejo que agora vocês vão entender por que ela existe. Em direito penal não se admite analogia in malam partem. Analogia para o mal da parte, quer dizer, para incriminar. Porém, nada impede a analogia in bonam partem, quer dizer, para o bem da parte. Tranquilo? Vamos consignar isso aí? Coloque desta forma, logo embaixo da função, da sua característica, a função nós já dissemos, né? Proibir, né? Já falamos, proibir o uso de analogia, princípios gerais e costumes para incriminar. Logo embaixo, desta forma, não se admite a analogia in malam partem. Não se admite a analogia in malam partem. Legal? Para o mal da parte. E nada impede a analogia in bonam partem, quer dizer, para o bem da parte. Bacana? Sim? É daí que vem a regra, que vocês tanto conhecem. Analogia é só se for para beneficiar. Não pode pegar um fato parecido com aquele previsto em lei e incriminar porque é parecido. Não há crime sem lei. E aí, vocês vão descobrir aqui como nasce um princípio que vocês estudam e muitas vezes não entendem, e é muito comum não entender mesmo, porque não percebe de onde ele vem. Olha só que interessante, vocês vão deduzir comigo. Se eu estou dizendo que ou está na lei ou não é crime, que eu não posso pegar a lei e aplicar para um fato parecido, não dá. É sinal que quando o legislador prevê lá no texto de lei o que ele quer incriminar, ele faz isso através de uma lista, um rol fechado. Como é que se chama rol fechado? É rol taxativo. Qual o nome do princípio? Pronto, olha o princípio da taxatividade aí. A famosa taxatividade significa que o rol incriminador previsto em lei é fechado. É taxativo. Não dá para ampliar. Por que não dá para ampliar? Porque não há crime sem lei. Ou está na lei ou não é crime. Legal? Vamos botar junto da função o princípio que ela gera? Vocês vão ver como é que isso cai em prova, hein? Vou mostrar para vocês como é que isso cai em prova. Coloque assim. Princípio da taxatividade. O rol incriminador é fechado, vírgula, taxativo. O rol incriminador é fechado, é taxativo, não admitindo ampliação. É consequência da proibição da analogia que a gente falou, né? Não dá para estender. Bacana? O rol incriminador é taxativo, não admite ampliação. Bacana? Muito bem. Eu já vou mostrar para vocês como é que isso pode ser perguntado numa questão concreta, mas primeiro eu vou falar do próximo princípio ligado à próxima função. A gente vai conjugar os dois, vocês vão ver como é que isso é útil para a questão concreta. A gente acha que não, né? Fala assim, isso é teórico. Então, vocês vão ver só como é que isso cai, especificamente em caso concreto. Mas antes disso, nós olhamos para a palavra, não há crime sem lei. Nós olhamos para a palavra, não há crime sem lei anterior. Retroativo, beleza. Falta uma palavrinha, não falta? Não há crime sem lei anterior que o defina. O que o legislador quis com defina? O que ele quer com defina? Gente, o que é definir? Definir é determinar, definir é delimitar, definir é conceituar da forma mais precisa, mais exata possível. Né? Porque se ele não quisesse isso, ele não diria
não há crime sem lei anterior que o defina. Porque tem dito assim, ó, não há crime sem lei anterior. Então não tem que definir, é só mencionar. Ou não há crime sem lei anterior que o mencione. Mencionar uma coisa, definir é outra, não é? Porque aí ele poderia fazer assim, bom, eu tenho que definir, eu tenho que delimitar, eu tenho que fechar o conceito do crime. Não posso deixar meio vago, meio aberto. Por exemplo, furto. Furto não é subtrair coisa. Porque senão eu termino a aula, o que é subtrair? Subtrair não é retirar? Então eu termino a aula, pego a minha carteira e levo. Eu estou subtraindo uma coisa, estou retirando, estava aqui, estou retirando. Ah, é furto? Claro que não. Estaria muito amplo, né? Isso não pode ser furto, é meu. Como é que pode ser furto? Ah, é? Por quê? Porque furto é subtrair coisa. Mas a coisa tem que ser móvel, tem que ser alheia. Olha aí, já acabou o problema. E a subtração tem que ser para si ou para outrem. Ou seja, você fecha um conceito para dar a exatidão do que você quer que seja o furto. Homicídio não é matar. Você não mata um cachorro, homicídio. Matou a barata, homicídio. Não. Matar, mas matar alguém. Ah, pessoa, ser humano, vivo, beleza. Homicídio é isso. Fechou o conceito, determinou, delimitou, definiu o que ele queria incriminar. O que está se dizendo aqui? Se essa é a ideia, você está como função proibindo incriminações que sejam vagas, abertas, indeterminadas. Ok? Vamos botar aí? Coloque. Terceira função, então, do princípio da legalidade. Terceira função. Proibir incriminações vagas, abertas, indeterminadas. Proibir incriminações vagas, abertas, indeterminadas. Ok? Proibir incriminações vagas, abertas e indeterminadas. Olha só, tem que ser exato, tem que ser preciso, tem que delimitar. Olha a palavra como ajuda. Tem que determinar o que você quer que seja crime. Tem um princípio que aparece aqui. Se eu tenho que determinar claramente o que eu quero incriminar, nasce o famoso princípio da determinação. Vocês costumam ouvir esse princípio e ninguém entende. O que é princípio de determinação? Não, determinação, gente, é simples. Tem que determinar o que você quer que seja crime. Fechar o conceito, definir o crime. Ok? Não pode incriminar de forma aberta, vaga. Legal? Esse é o princípio da determinação. Coloquem do lado da mesma função e entre parênteses. Princípio da determinação, ou entre parênteses, né? Princípio da determinação. A lei penal deve determinar de forma, a lei penal deve determinar de forma precisa, exata, aquilo que quer incriminar. De forma precisa, exata, aquilo que quer incriminar. Bacana? Isso é determinação. Né? Cuidado para não confundir. Muita gente confunde, vocês não podem, às vezes as questões de concurso jogam com esses dois para ver se você sabe identificar a diferença. Né? Quando eu falo que a lei tem que determinar, significa dizer exatamente o que é o crime. Bacana. Né? Então, furto é subtrair a coisa móvel, móvel alheia, e a subtração para si ou para outra. Determinei? Princípio da determinação. Se você disser assim numa questão de prova, se o legislador resolvesse prever um crime contra o patrimônio apenas como subtração de patrimônio, ponto, pena, 3 a 10 anos, esta legislação estaria ferindo o seguinte princípio, 2 pontos. Letra A, legalidade. Letra B, irretroatividade. Letra C, determinação. Letra D, taxatividade. Determinação. Por quê? Está aberto. A criação do tipo, por isso eu falei para tomar cuidado. A criação do tipo de forma aberta, sem precisar o que você quer, subtração de patrimônio. Está aberto. Então isso é determinação. Agora, se disser assim, ao prever determinado crime, o legislador estabelece que a subtração é de coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mas aplica esta norma a uma hipótese de furto de uso. Furto de uso é crime, gente? Todo mundo sabe que não, né? Furto de uso não é crime. Mas por que não é crime? Estaria ferindo o seguinte princípio, 2 pontos. Taxatividade,
determinação e retroatividade, humanidade, qual é aqui? Aí sim é taxatividade. Porque você tem a previsão exata e você está ampliando. Vejam, isso também resolve a famosa... Eu disse para vocês que resolvi um caso concreto, vou mostrar para vocês uma questão concreta de prova de OAB. Essa aqui já caiu em prova de OAB antes dos concursos serem unificados. Então é uma questão, e essa questão é muito famosa, porque trata de um instituto que é muito conhecido, o tal do furto de uso. Imagina o seguinte probleminha para vocês, olha só. Questão de princípios, questão legal, só que caso concreto. Mexendo com crime patrimonial. Vem lá assim, ó. Fulano, no intervalo da aula, resolve subtrair, vem esse termo, o notebook do seu colega de sala para checar seus e-mails, já que está sem internet em casa. Ponto. Ok? Leva o computador para outra sala, onde o utiliza durante 10 minutos. Percebendo a proximidade do final do intervalo, corre de volta à sala, devolvendo o bem no mesmo local de onde tinha retirado, sem que seu titular percebesse o fato. É flagrado pelas câmeras do curso e é conduzido à delegacia pela coordenação. Neste caso, pode-se constatar que a conduta não configura crime, em razão do seguinte princípio, 2 pontos. 1, irretroatividade. 2, retroatividade benéfica. 3, humanidade. 4, determinação. Ou 5, taxatividade. E aí? Na verdade, mais preciso, taxatividade. Se tivesse só determinação, daria, porque você diz, olha, está definido, isso não está lá dentro. Mas com os dois, é mais porque é taxativo, né? Eu já determinei o que é o crime. Isso está lá dentro? Não. Então não é taxativo? Então não posso ampliar. Né? É taxativo. Então eles se parecem, eles andam juntos. Mas uma coisa é você fechar o conceito. Isso é determinação. É para não ter lá furto, subtrair coisa, homicídio, matar. Isso não pode. Tem que fechar o conceito. E outra coisa, depois que o conceito está fechado, isso ser taxativo, não poder ser ampliado. Então, qual o fundamento principiológico para furto de uso não ser crime? O princípio da taxatividade. Não está previsto. Porque o legislador disse, subtrair coisa móvel alheia para si ou para outrem. Ele disse para usar. Ah, professor, mas parece, para usar, para si parece com para usar. Parece, mas não é. Né? Lembra do Denorex? Você é velho, né? Década de 80, vocês não vão lembrar. Eu tô ficando velho. Vocês vão ver como hoje eu vou falar algumas coisas de velho. Eu vou dizer, meu irmão briga comigo, que eu de vez em quando falo uns termos assim, que ele fala, pô, isso é termo de velho, cala essa tua boca, rapaz. Que outro dia eu tava dando aula sem querer. Meu irmão é mais novo que eu. Né? Só que meu irmão tem 1,90 m e 125 quilos. Ele parece um urso, né? Deste tamanho. Aí eu olho pra ele assim, né? Aí eu falo o termo assim, ele vem e fala, porra, rapaz, não fica falando isso, você parece um velho. Outro dia eu dando aula, soltei uma assim, ora bolas, como é que pode? Ora bolas é termo velho, não é ora bolas. Aí eu, não satisfeito, ainda falei assim, por que cargas d'água a FGV perguntou? Porque cargas d'água é outro termo que também vou te contar, né, cara? Eu falo isso, né? Outro dia eu falei assim, olha, é batata, vai cair na prova. É batata. Quem é que usa isso? Eu uso. Né? Então, esse cara eu dou dessa. Mas o Denorex parece, mas não é, né? Era uma propaganda de um shampoo e tal, né? Parece anti-caspa, mas não é. Lembra o Denorex? Né? Não, vocês não vão lembrar. Entra no YouTube. Vamos pro mundo moderno. Entra no YouTube e coloca assim, Denorex. Aí vai aparecer a propaganda. Era trash, péssima, década de 80. Mas aí, olha só. O que acontece é o seguinte. Você tem que prestar atenção, porque, sim, realmente, para si ou para outrem. É parecido com para usar, mas não é igual. Então, analogia pode? Para incriminar? Não. Então você não pode pegar e dizer, olha, furto de uso também é crime. Não, não é. Tinha que estar escrito, subtrair coisa móvel alheia para si, para outrem ou para usar. Não está escrito, não pode. Taxativo, taxatividade. Porque se atendeu à determinação e se fechou o conceito do jeito que queria. Depois de fechado, não pode ser ampliado. Deu para entender? Taxatividade e determinação em caso concreto, questão concreta. Furto de uso não é crime pela taxatividade. Né? O fato não é crime porque não está previsto, não tem analogia em Malam Partem. Bacana?
Tranquilidade? Joia. Então, essa é a legalidade com já 4 princípios decorrentes. Estamos em 5. Legal? Já temos 5. Legalidade e os 4 que surgiram aqui. Gente, depois, antes do intervalo, eu vou botar no quadro para vocês um esqueminha de tudo que eu falei de princípios. Só os tópicos principais desses princípios e seus decorrentes, tá? Mas primeiro vamos abrir mais para a gente ter maior número e já botar tudo organizadinho no quadro para vocês. Beleza? Vamos para o próximo princípio? Segundo princípio, princípio da humanidade. Princípio da humanidade. Esse princípio também ganha o nome de princípio da dignidade da pessoa humana. Tá? Humanidade ou dignidade da pessoa humana. O que que esse princípio vai nos dar? Ele vai falar assim, ó, o direito penal, como ramo do direito, ele não pode, de maneira alguma, atentar contra direitos humanos fundamentais. Jamais poderá violar um direito humano fundamental e nem atentar contra a dignidade do cidadão, do ser humano. O Brasil é signatário da Declaração Universal dos Direitos Humanos Fundamentais. E o direito penal deve seguir essa linha. Não pode violar o direito humano. Não pode atentar contra a dignidade da pessoa humana. Não pode. Ok? Então essa é a ideia básica. Você precisa ter, no direito penal, o respeito a esse conceito, a esse princípio e aos direitos humanos fundamentais. Só que, antes de a gente dar a definição, a gente sabe que, embora em todas as áreas a gente trabalhe com isso, a gente precisa focar esse princípio em uma parte do direito penal, que é onde as questões de prova vão aparecer para vocês. Porque aonde, acima de tudo, a gente tem mais que se preocupar com o direito penal não atacar um direito humano fundamental? É quando o direito penal vem para cima da pessoa, quando o direito penal vem para atacar, para agredir, entre aspas, a pessoa. Quando é que o direito penal vem com força para cima de você? Quando ele vai fazer o quê? Quando ele vai te... Então o nome mais preciso para isso. Vai fazer o quê? Privação de liberdade é só uma espécie. É uma sanção ou pena, né? Então não é na hora da pena que o direito penal vai vir com vontade para cima de você? É ali que ele precisa ser freado, né? Calma, tem direito humano fundamental, não pode punir violando o direito humano. É na teoria da pena que ele vai ter sua grande função e é na teoria da pena que a gente vai usar para questões de prova esse princípio. Bacana? Vamos definir primeiro e depois vamos ver como é que a gente aplica isso em prova, em questão concreta. Coloquem. Princípio da humanidade ou dignidade da pessoa humana. O direito penal deverá respeitar, acima de tudo, o direito penal deverá respeitar, acima de tudo, os direitos humanos fundamentais, e jamais atentar contra a dignidade da pessoa humana. Jamais atentar contra a dignidade da pessoa humana. Legal? Agora vamos dar logo aonde que ele vai com vontade, né? Por quê? Qual é a grande função disso? Então o direito penal deverá respeitar, acima de tudo, os direitos humanos fundamentais e jamais atentar contra a dignidade da pessoa humana. Tranquilo. Agora, onde que isso vai bater mais de forma incisiva em prova? Na teoria da pena. Porque a grande função desse princípio é limitar as penas, né? Falar, ó, tudo bem, vai punir, mas não pode punir violando o direito fundamental. Essa é a sua função, né? Proibir penas que atentem ou violem direitos humanos fundamentais. Tranquilo? Não só a aplicação, mas também a execução de penas que estejam atingindo, ferindo um direito humano fundamental. Não pode fazer isso. Legal? Coloque aí, função. Proibir a aplicação e a execução de penas
que atentem contra a dignidade humana, atentem contra a dignidade humana e os direitos humanos fundamentais. E os direitos humanos fundamentais. Ok? Tranquilo? E aí, gente, onde é que isso vai aparecer em questão concreta para vocês? Vai ter um lugar que vai ser onde vocês vão ter que tomar muito cuidado. Porque se a gente falou que não pode pena que viole direito humano, tem uma lista de penas que não são admitidas no ordenamento. E é assim que isso vem em prova. São modalidades de pena não admitidas em nosso ordenamento. Letra A, tal, tal e tal. Letra B, tal, tal e tal. Às vezes o examinador até acrescenta, em função do princípio da dignidade humana, não se pode trabalhar com as seguintes categorias de pena. Tal e tal e tal, letra B, tal, tal e tal, letra C, tal, tal e tal. Né? Quais são as penas não admitidas no ordenamento brasileiro em razão do princípio da humanidade? É isso que vocês têm que saber para a prova. Legal? Vamos botar aí que vamos fazer uma lista. É uma lista que vai trazer 7 penas, que vocês vão ter que guardar, mas vocês não vão decorar de forma cega, não. Vocês vão guardar e vão decorar isso de forma dedutiva, o que vai facilitar para nunca mais esquecer. Tá? Então vamos botar assim, ó. São modalidades de pena não admitidas em nosso ordenamento. Claro, em função do princípio da humanidade. Vamos lá. São modalidades de pena não admitidas em nosso ordenamento, em função do princípio da humanidade. Legal? Tranquilo, como é que é? Olha como vocês vão guardar isso de forma racional. É a famosa decoreba racional. Existe decoreba racional. Né? Vocês vão guardar, porque tem que guardar, mas vocês vão guardar com raciocínio, não vai ser à toa. Porque, olha só, me ajudem aí. Gente, qual o primeiro direito humano fundamental? Todo ser humano tem direito à vida, então não pode pena de? Pronto, resolvida a primeira. Morte, coloquem aí. Pena de morte. Lembrem que a Constituição faz a ressalva. Salvo em caso de guerra declarada. Então, primeira modalidade de pena não admitida. Pena de morte. Salvo em caso de guerra declarada. Bacana? Muito bem. Tranquilo, né? Isso aí, bastante óbvio. Logo em seguida, a gente vem com uma pena que é gênero, vocês vão ver que é um gênero muito amplo, que vai abrir espaço para a gente deduzir outras que vêm em sequência. 3 que vêm em sequência. Esse gênero é muito amplo. Ele abre para a gente falar das outras. Por quê? Se você tem que respeitar a dignidade do cara, você não pode nenhuma pena que seja cruel. Crueldade não dá. Ok? Penas cruéis, número 2. Penas cruéis. Isso é um gênero, né? E aí olha como é que vai ficar fácil de deduzir. Se a gente fala de uma pena cruel, não pode pena cruel. Quando a gente pensa em crueldade, qual é a primeira coisa que a gente pensa? Hein? Tortura. Exatamente, é a próxima pena que não dá. Se não pode cruel, pô, tortura nem pensar, né? Então tortura é a nossa próxima categoria que não admite. Pena de tortura não dá. Bom, e aí olha como uma coisa vai sendo deduzida. Quando a gente pensa em tortura, qual é a cena que vem à cabeça? Não é os Jogos Mortais, não é o Rambo pendurado naquele bambu lá com o cara cortando ele com a faca. Não é? Isso é tortura, né? Arrancando a unha e tal. Isso é tortura. O que é isso? Não são lesões corporais que a gente está pensando aqui? Que fazem alguém sofrer? Então não pode pena de castigo corporal. Né? Torturar é isso, então também não vai poder isso. Claro que tem tortura psicológica, que também não pode. Mas a gente pensa em tortura na física, normalmente, né? Então, castigos corporais são inadmitidos, ok? Claro, aqui entra chicotada, mutilação, tudo que atenta contra o corpo da pessoa. Né? E aí vem uma conclusão interessante, porque olha só. Se não pode ser cruel, não pode torturar, não pode castigo corporal. Aí tem sempre alguém que fala assim, pô, professor, não pode nada? Não tem? Porra, quer dizer que não pode nada? Não pode, gente, calma, só não pode tentar contra o direito humano fundamental do cara, né? Mas olha só, se eu não posso torturar, se eu não posso ser cruel, se eu não posso bater, tem uma coisa que eu não consigo obrigar o cara a fazer. O quê? Como é que eu obrigo o cara a trabalhar?
Eu não posso deixar ele sem comida, posso? Seria pena cruel. Não posso torturar ele, posso? Nem psicologicamente, nem fisicamente para ele trabalhar. Não posso dar chicotada nele, posso? Para ele trabalhar? Não. Como é que eu obrigo o cara a trabalhar? Não obrigo, né? Ou seja, trabalho forçado não dá. Não tem como forçar o trabalho sem ser cruel, sem lesionar corporeamente ou sem torturar, é impossível. Então, próxima pena, trabalho forçado. Não tem trabalho forçado. Vocês vão lembrar que o trabalho do preso é uma obrigação dele, é um dever, para que você diga que ele teve um cumprimento de pena a contento, né? Se ele não trabalha, ele pode não ter alguns benefícios aí que ele poderia ter se estivesse trabalhando, mas ninguém tem como forçar. É um direito dele trabalhar e é um dever dele estar trabalhando. Mas se ele não quiser, como é que eu forço? Trabalho forçado não dá. Legal? Agora, tem uma modalidade de pena que vocês nunca lembram e que é importantíssima, que é o famoso banimento. É a nossa 6ª categoria de pena que não é admitida. Essa, quando vem em questão, vocês sempre ficam meio com dúvida, porque é uma pena que a gente não lembra nem que existe, né? Banimento. O que é banir alguém? Expulsar, é mandar para longe do seu meio, do seu grupo, da sua sociedade, da sua família, do seu estado, do seu local, né? Então, banimento não dá. É crueldade tirar o cara da sua família, dos seus amigos, da sua sociedade, da sua pátria. Vejam, não é à toa, e olha como as coisas se interligam, que lá no direito internacional vocês estudam e aprendem e vão estudar, que não se admite extradição do cidadão nacional. Nem deportação, nem expulsão, muito menos. Como é que eu vou fazer? Pego um brasileiro e vou extraditar para o exterior? Você banir o cara do seu país, da sua família, dos seus amigos? Não pode. Por quê? A extradição é exatamente o contrário. Tendo um tratado, você pega o brasileiro lá e traz para cá, para ele ser julgado, responder aqui. Tal. Ou tem um estrangeiro aqui, você extradita o estrangeiro para o seu país, para que ele seja julgado lá. Então, o banimento não pode, senão você não poderia fazer isso. Você não pode mandar o cara para longe. Esse é banir. Né? Então, você comunica seu direito internacional esse princípio. E aí tem uma questão de prova que, muito da moda que vocês precisam ficar atentos. Porque tem um instituto hoje aplicado em direito penal que boa parte da doutrina acha que é uma submodalidade de banimento e, portanto, deveria ser visto como inconstitucional. Detalhe, o STF disse que não é inconstitucional, que pode aplicar, que pode trabalhar, que não tem problema nenhum. Ok? Mas, para uma prova, você vai ter que associar a esse princípio da dignidade da pessoa humana e a uma possível modalidade de banimento, se for perguntado assim para você, o famoso RDD, Regime Disciplinar Diferenciado da LEP, artigo 52. Por quê? Eu vou ditar isso, calma. Por quê? O RDD diz assim, o preso que está no RDD, ele vai ficar isolado durante 360 dias, sem nenhum contato com outros presos. Banho de sol restrito a 2 vezes. Visita restrita. Contato com o mundo exterior, 0. Ou seja, isso não é uma espécie de banimento? Você não está banindo o cara da sociedade, do contato externo, do contato social com outras pessoas? Visita super restrita, controlada, monitorada. Até banho de sol o cara tem que ficar isolado. Quer dizer, isso é uma forma de banir o cara. Seria crueldade, atenta contra a dignidade da pessoa humana, ele não tem nenhum contato com outros, né? A famosa solitária, que a gente vê nos filmes, né? Claro que não é igual, mas nesse tom, é crueldade, não é a solitária? É isso. O cara fica isolado, maluco, não fala com ninguém o dia inteiro, aquela coisa, né? Então, disse que isso é uma subespécie de banimento e que fere a dignidade da pessoa humana. Detalhe, o STF não considerou assim. Mas pode aparecer. De acordo com o entendimento de parte da doutrina, o RDD do artigo 52 da LEP pode ser considerado, em certos casos, como violador do seguinte princípio, 2 pontos. 1, legalidade. 2, culpabilidade. 3, intervenção mínima. 4, humanidade. Humanidade. Ok? Não quer dizer que o STF não aplique, não quer dizer que seja inconstitucional, quer dizer que ele toca, que ele mexe com esse conceito, com esse princípio. Bacana? Ou pode se referir até ao banimento, né? Se assemelha a uma modalidade de pena não admitida no nosso ordenamento. Qual seja? 2 pontos. 1, perpétua. 2, morte. 3, banimento. Banimento. Ok? Então, isso pode aparecer assim. O RDD é muito associado ao banimento e como violador da dignidade da pessoa humana. Repito,
é aplicado, o STF considera válido, mas esse é o questionamento que se faz quanto ao RDD. Bacana? Vamos botar aí? Coloque. O RDD, regime disciplinar diferenciado, embora aplicado e considerado válido pelo STF, pode ser visto como violador do princípio da dignidade da pessoa humana, violador do princípio da dignidade da pessoa humana, por se assemelhar, violador do princípio da dignidade da pessoa humana, por se assemelhar ao banimento. Legal? Bom, tá faltando uma pena, não tá? Poxa, se o primeiro direito humano fundamental é o a vida, todo mundo, todo ser humano tem direito à vida, qual o segundo, hein? Todo ser humano tem direito à vida, todo ser humano tem direito à liberdade. Então não pode o quê? Sanção perpétua. Você não pode suprimir de forma definitiva um direito fundamental do cara. Você pode restringir, né? Você pode limitar. Agora, tirar do cara a liberdade de vez, não pode. É direito humano fundamental, liberdade. Né? Então coloque aí as prisões ou sanções perpétuas. É a última categoria de pena que a gente não vai admitir. Legal? Sanção perpétua. Tranquilo? Agora, essas são as consequências da humanidade. A gente precisa abrir o nosso terceiro princípio fundamental, né? Na nossa lista, o famoso princípio da culpabilidade. Gente, esse é muito importante, porque ele traduz algo que a gente tem como base de todo o ordenamento jurídico. Vocês vão colocar do lado e entre parênteses, que ele traduz a chamada responsabilidade penal subjetiva. Responsabilidade penal subjetiva, entre parênteses, do lado do princípio da culpabilidade. Responsabilidade penal subjetiva. Esse princípio vai dizer assim, pode até colocar logo aí de cara, a gente vai analisar. Não há crime sem culpa. Não há crime sem culpa. E aí, de acordo com o que ele está dizendo, não há crime sem culpa. A gente vai perceber o seguinte, olha, para ter crime, alguém tem que ser o culpado por aquilo. Para que você tenha crime, alguém tem que ser o culpado por aquilo que aconteceu. Como assim culpado? Gente, culpado no sentido lato da palavra, no sentido comum, de ser o responsável por alguma coisa. Por isso é que a responsabilidade é subjetiva, é do sujeito. Ou seja, não adianta você dizer que o cara causou o resultado. Isso seria uma responsabilidade puramente objetiva, ligada ao fato objetivo que eu causei. Bom, eu causei lesão. Ah, então tem crime, lesão corporal para você. Não, não é assim. Não é tem crime, tem lesão corporal para mim só porque eu causei a lesão. Eu quero saber, tá, eu causei, mas eu sou o culpado? Eu tenho culpa naquilo que foi causado? Essa é a questão. Ok? E para ter crime, você tem que ter culpa naquilo que foi causado. Responsabilidade é do sujeito. Você tem que dizer que aquele cara tem culpa naquilo que causou. Senão não tem crime. Não adianta dizer, olha, ele causou. Tá que ele causou. Eu quero saber se ele é o culpado. Gente, culpado no sentido comum. De eu pegar um copo d'água e jogar aqui no chão e falar, eu sou o culpado pela sujeira. Eu sou o responsável por aquilo. E como é que você pode ser o culpado, quer dizer, ter culpa nesse sentido lato, comum de responsabilidade por alguma coisa? De duas maneiras. Ou quando você age com dolo, quer dizer, intenção, finalidade. Quando você quer alguma coisa, você é o culpado pelo que você gerou. Então eu quero matar, pego a minha arma, atiro contra alguém, matei. Eu causei morte, legal. Mas eu sou culpado por isso, porque eu quis causar essa morte.
Então eu tenho dolo, quer dizer, eu tenho intenção, por isso eu tenho culpa no sentido amplo. Então a primeira forma de você ter culpa no resultado, no sentido amplo, é agir com dolo, com intenção, com finalidade. Mas pode ser que eu não tenha tido intenção. Que eu tenha causado um resultado e seja o culpado por ele. Quando? Quando eu faltei com cuidado. Se eu fui descuidado, desatento, precipitado, afobado e gerei um resultado, eu agi com culpa. Culpa em sentido estrito, a famosa culpa do crime culposo. Imprudência, negligência, faltei com cuidado e gerei o resultado. Limpei a arma municiada, ela disparou e matou o filho da empregada que estava brincando ali na frente. Tá? Falta de cautela, eu tenho culpa. No sentido estrito da palavra, crime culposo, imprudência. Mas se eu faltei com a cautela, leia-se, pratiquei uma conduta culposa, culpa, eu sou o culpado no resultado, não sou? Eu tenho responsabilidade por aquilo. Fui eu que faltei com a cautela. Não devia ter faltado. Então eu tenho culpa no sentido amplo e preenche o princípio da culpabilidade. Vamos dividir a palavra na cabeça? Culpa, habilidade. Habilidade para ter culpa. Quando é que eu tenho habilidade para ter culpa? Quando eu tenho intenção ou quando eu falto com o cuidado em relação a alguma coisa. Tranquilo? Então essa culpa lato sensu, amplo sensu, essa habilidade para ser o culpado, vai se dar através de duas formas. Através da ação com dolo, através da ação com culpa, estrito sensu, falta de cautela. Deu para entender? Vamos colocar aí? Coloque então. A culpa, amplo sensu, podem botar entre parênteses. A culpa, amplo sensu, entre parênteses. Sinônimo de responsabilidade. Sinônimo de responsabilidade. Irá ocorrer através de duas formas. Irá ocorrer através de duas formas. Primeira, dolo. Dolo. Ok? Dolo pra gente, por enquanto, dá para botar só intenção, finalidade e vontade. É o conceito puro de dolo. Depois a gente vai desenvolver o dolo, mas por enquanto, dolo, intenção, finalidade, vontade. Legal? Então quem tem intenção, dolo, tem culpa, amplo senso no resultado e pode responder por ele. Tá? Número 2, então, culpa agora, e bota entre parênteses, estrito sensu. Culpa, entre parênteses, estrito sensu. Essa culpa em sentido estrito é sinônimo de quê? Falta de cuidado. Só isso. Então, do lado de culpa, vocês botem falta de cuidado. Essa culpa estrito sensu é a culpa do crime culposo, né? Que é a falta de cautela. A imprudência, a negligência, a imperícia, por aí vai. Beleza? Tranquilo? Então, essa é a culpa em sentido estrito. Se eu faltei com a cautela, eu tenho culpa. Se eu tenho culpa, eu tenho culpabilidade. Eu sou o responsável, por isso subjetiva responsabilidade, por aquilo que foi causado. O sujeito é o responsável, ele tem culpabilidade para responder por aquilo. Ou por dolo, por intenção, ou por falta de cuidado. E qual é a consequência, então, desse princípio? Sem dolo e sem culpa não há crime. E vamos completar? O fato será atípico. E agora eu vou incidir nesse tema com vocês. Coloque aí, então. Consequência. Sem dolo e sem culpa, o fato será atípico. Sem dolo e sem culpa, o fato será atípico. Legal? Não há crime. Sem dolo e sem culpa, o fato será atípico e não há crime. Ou se quiser inverter, não há crime e o fato será atípico. Bacana? Sem dolo e sem culpa, não há crime e o fato será atípico. Que não há crime, todo mundo já entendeu, né? Porque não tem responsabilidade pessoal. O cara não é o responsável. Ele não agiu com intenção,
ele não faltou com cuidado, então não tem como responder por crime. Legal? Exemplo, o cara está dirigindo seu carro, cai lá num buraco, arrebenta a barra de direção, ele perde o controle do carro, mata uma pessoa, atropela. Ele não causou o resultado morte? Causou. Mas ele agiu com dolo? Teve intenção? Não. No meu exemplo, ele faltou com algum cuidado? Ele estava rápido demais? Ele estava embriagado? Ele estava falando no celular? Ele estava desatento? Não. Estava andando. Caiu num buraco, mal escondido e tal, quebrou a barra de direção do carro. Então ele teve falta de cautela? Então não teve culpa em sentido estrito. Sem dolo e sem culpa, ele tem culpa, habilidade para responder? Então não tem crime. Ah, mas ele matou uma pessoa. Matou. Mas a responsabilidade não é só pelo que se causa, não é objetiva, objeto. Tem que ter um sujeito com culpa na história. Culpa, habilidade. Ele não tem habilidade para ser culpado. Ele não teve intenção, ele não faltou com cuidado. Gente, outra questão interessante é isso caiu na prova da GV, que vocês não percebem que isso cai, porque as pessoas não sabem estudar princípio. Na verdade, os livros às vezes não sabem ensinar isso para vocês. Porque isso ajuda em respostas diretas. Sabendo isso, você resolveu uma questão da prova da GV que muita gente errou. Sabe por quê? Olha só. Obviamente, e vocês sabem, que nem todo crime tem forma culposa, não é verdade? Dolo é a base. Alguns crimes você tem lá, modalidade culposa. Por exemplo, furto. Tem furto culposo? Tem como subtrair a coisa culposamente? Não, não tem furto culposo. Tráfico de droga. Tem tráfico de droga culposo? Ai, não tomei cuidado, vendi. Hã? Não dá, né? Vendi! Não dá. Com falta de cautela, vender droga, porra, não tem. Não tem tráfico culposo. Tudo bem. Outro que não tem. Dano. Tem dano culposo? Então, olha só. Se eu pegar uma pedra e jogar na janela da sua casa, dano. Doloso, não é? 163. Produzir dano à propriedade alheia. Crime. Mas se eu estou jogando bola, chuto com mais força, ela passa por cima do muro e quebra a janela. Não é dano do mesmo jeito? É. Mas isso é crime? Não. Resolve aonde? No direito civil. O artigo 163 não tem previsão de dano culposo, porque o acidente acontece, né? No trânsito você faz lá uma barbeiragem, pô, quebra o farol do carro da frente. Isso é dano, não é? Mas isso é crime? Não, é culpa. Não tem nada a ver, você não quis isso, né? É culposo, não tem dano culposo. Se a gente não tem a forma culposa, é porque o crime só pode ser punido através de dolo. E se não tiver dolo? Não tem crime. O fato é atípico. Isso é princípio da culpabilidade. Todo mundo chegou no raciocínio? Bom, se você não tem dolo e não tem culpa, o fato é atípico. Se você não tem dolo, mas a lei não prevê culpa, mesmo que você tenha culpa, você faltou com cuidado, mas se não está previsto, se não tem dolo e não tem previsão de culpa, o fato é atípico, não é atípico? Porque atipicidade quer dizer, só tem dolo na lei. Eu não tive dolo, princípio da culpabilidade. Não dá para responder. Eu não tive dolo. Mas e a culpa? Não está escrito na lei, legalidade, lembra? Se não está na lei, não é crime. Então não tem forma culposa. Ou seja, o princípio da culpabilidade funciona nesses dois momentos. Ou porque você não teve dolo, não teve culpa, o caso lá da barra de direção que arrebenta, o caminhão que derrapa na poça de óleo, né? Esses exemplos são de prova. Fato atípico. Matou 10 pessoas. Fato atípico. Não tive dolo, não tive culpa. Ou no caso da lei não prevê a forma culposa, você não ter dolo, e aí como é que faz? Não tem dolo, então um abraço. A lei não prevê a culpa, mesmo que você tenha. Se não está escrito na lei, o fato é? Fato é? Todo mundo está entendendo que o fato é atípico? Se você tem culpa, mas não está escrito na lei a forma culposa? Se não tem forma culposa, eu não posso responder pela forma culposa. Faltou dolo, acabou o crime. Tranquilo? Vocês vão lembrar de uma questão da GV que se resolvia assim. Né? Não foi desse exame, foi no outro. A questão do orelhão. O cara de bicicleta, que faltava com cuidado, batia no orelhão e quebrava o orelhão, produzindo um dano. Perguntava, nesse caso, pode-se dizer que houve, aí tinha lá, letra A, crime tal, letra B, crime tal, letra C, crime de dano, letra D, fato atípico. Qual era o gabarito? Fato atípico. Por quê? A questão dizia que ele, por falta de cuidado, gerou um dano. Falta de cuidado gerar dano é crime? Por quê? Dolo ele não teve. Não. Então não teve dolo. Tem previsão de dano culposo? Não.
Então, sem dolo, ele teve culpa, porque ele teve falta de cuidado, mas não tem previsão da forma culposa, o que acontece? O fato é atípico pelo princípio da responsabilidade penal subjetiva. Ficou claro? Resolvi a questão. Era só isso que a prova queria. Ver se você sabia o princípio da culpabilidade, tem que ter dolo ou culpa, e que na ausência do dolo, se a lei não prevê a forma culposa, o fato ficou atípico. Você pode até ter culpa, não tem escrito, não tem como punir. Questão de princípio. E uma confusão danada, que crime é esse? Não tem, é porque não tem dolo e não tem culpa. Quer dizer, até tem culpa, só não tem a forma prevista. Então, é como se não tivesse. Deu para entender? Matava a questão assim, caiu não. Penúltima prova da GV. Essa questão do orelhão e da bicicleta. Tranquilo? Beleza? Esse é o princípio da culpabilidade, que tem como consequência a atipicidade, que vai ser o nosso objeto de análise já em sequência na volta do intervalo. Eu vou falar com vocês por que o fato é atípico, e depois a gente mata o nosso estudo de princípios com mais um princípio que é muito importante, por isso eu deixei para depois. Porque ele é o mais importante para a questão de prova. O da lesividade, que junto com ele vem o da insignificância, que é a questão mais badalada que a gente tem aí em princípios. Composição do STF, com questões ligadas a crime tributário, que a gente vai falar agora em sequência, que é certo na GV, e vocês vão ver como é que a gente vai trabalhar com essa insignificância. Antes, eu vou terminar a culpabilidade mostrando o porquê da atipicidade, e com isso a gente vai matar um problema que vocês trazem de muito tempo, causalismo e finalismo. A gente vai resolver isso na cabeça. Bacana? Vamos dar o break, que a gente vai fechar princípios, e hoje eu ainda começo, e já vou desenvolver, se Deus quiser, quase tudo sobre teoria da norma. Ainda é nosso tema hoje, falar de teoria da norma. Beleza? No final de princípios, vou fazer um quadro para vocês, com tudo que a gente falou sobre princípios, vou botar lá na lousa, para vocês terem só um esqueminha, né, um organogramazinho do que a gente já falou sobre princípios. Bacana? Galera das unidades, 100%? Mandem pergunta, quero saber como é que vocês estão recebendo a aula. Twitter, galera, volta o Twitter para a tela, por favor, para mim. Twitter, gente, já quero saber aí no Twitter. Professor, não estou entendendo nada. Professor, entendi, legal a aula, estou pegando. Pô, aprendi um negócio que eu não sabia. Tá bom, como é que tá? Vamos interagir logo. Eu já vou responder Twitter agora no intervalo para vocês. Né? Para vocês já começarem a pegar o jeito de estar falando comigo o tempo todo. Professor, tô nervoso pra cacete, não consigo dormir. Calma, velho, o que você estudou hoje? Então você estudou bem, calma. Não, olha só, dá uma lidinha então na parte disso aqui, que você vai ficar mais tranquilo. Isso vai cair, você já tem um ponto ganho. Manda para mim, a gente vai interagir o tempo todo, vamos estar junto, ok? Quero saber já como é que você está assistindo a nossa aula aí, se você está acompanhando, se está aprendendo. Direito penal é muito bacana. Vocês vão sair daqui sabendo direito penal e vão acertar 80%. Ó, lá no Twitter, hashtag 80% certo em penal. Vocês vão acertar tudo. Daqui a pouco a gente volta.